Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos e navegando nesse mar de lições que Romanos capítulo 8, verso de número 28 nos oferece. E hoje nós vamos meditar na lição de que esse texto revela o significado de ser chamado por Deus. Olha só, o texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez você esteja em dúvida pensando, quando lê esse texto, será que eu sou chamado segundo o propósito de Deus? Mas quem realmente é chamado segundo o propósito de Deus? Então vamos a esta explicação no encontro de hoje. O John Piper diz que a pista mais próxima sobre o significado dos chamados do verso de número 28, que é esse que nós lemos, é o verso de número 30, em que Paulo diz: aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. O que aprendemos neste verso é que Deus justifica todo aquele que ele chama. Ele os perdoa, ele esquece suas dívidas, ele os trata como retos. Eles são filhos agora. Aos que chamou, a estes também justificou. O chamado aqui, ele não tem a ver com aquele chamado geral, ou seja, aquele chamado que é feito a todo homem através da pregação do Evangelho. E isso pode ser constatado pelo fato de que nem todos os que ouviram a pregação do Evangelho foram justificados. Nós sabemos disso, né? Paulo, ele quer deixar claro que nem todos os chamados no sentido geral são justificados. Isso é verdade, porque às vezes a gente prega o Evangelho para alguém e essa pessoa dá de ombros para o Evangelho e não quer nem saber, né, desse Evangelho, das bênçãos que o Evangelho traz para ele. Isso significa que ele não é um chamado, não foi chamado. Nós somos justificados pela fé. Romanos capítulo 5, verso número 1. Então, isso comprova. Nem todos os chamados no sentido geral têm fé. Por isso, é possível afirmar que nem todos são salvos. Um texto que contribui significativamente para o esclarecimento disso é 1 Coríntios capítulo 1, os versos 23 e 24. Olha só o que diz lá. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, olha a palavrinha lá, chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Perceba que Paulo, ele faz uma distinção entre o chamado geral e o chamado para a justificação nesse texto que acabei de ler. Ambos ouvem o Evangelho, mas apenas aqueles que são chamados no sentido correto deste trecho param para considerar Cristo, ou param de considerar Cristo, melhor dizendo, como escândalo ou loucura. Os chamados, eles não apenas deixam de considerar Cristo como escândalo e loucura, eles passam a considerar Cristo como poder e sabedoria de Deus. É isso que o texto está dizendo. Por isso Paulo pode dizer em Romanos 8,30 que aqueles que são chamados são justificados, ainda que a justificação só venha pela fé. O chamado de Deus produz fé, abre os olhos dos cegos para que possam ver que Jesus é sabedoria e poder de Deus. Portanto, o real significado de Romanos 8,28, que diz: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, é o mesmo que dizer: os beneficiados desta promessa grandiosa são aqueles que uma vez não amavam a Deus, mas agora o amam. E o fazem porque, de forma eficaz, Deus os chamou das trevas para a luz, da descrença para a fé, da morte para a vida, e plantou em seus corações amor por Ele. Essa é a resposta para quem tem dúvida sobre ser chamado ou não. O chamado ouve o Evangelho e crê no Evangelho, porque o próprio Deus abre os seus olhos, quebranta o seu coração, muda a sua história, dá fé para que ele creia no sacrifício de Jesus e viva a vida eterna. Você é chamado ou não? Tem dúvida ainda sobre ser chamado segundo o propósito de Deus? Eu espero que essa palavra tenha te ajudado nesse dia e espero
encontrar você na nossa jornada diária, no nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.